realidade do mundo espiritual. Estamos aqui para trazer uma palavra especial para o seu coração. Gostaria de cumprimentar a todos os que estão participando, que Deus venha estar enriquecendo a sua vida espiritual e esteja realmente tendo um crescimento nas dimensões espirituais. Nós temos o nosso livro Realidade do Mundo Espiritual. Este livro, ele foi editado através de uma batalha enorme espiritual. Foi necessário oração, jejum e muita guerra para conseguir. Ficaram 2 anos e meio esse livro parado na gráfica, em meio de guerra, para se conseguir. Ele é o primeiro dos 6 livros, Realidade do Mundo Espiritual, este é Visão Profética, onde nós temos muitas revelações, visões, orientações sobre as dimensões espirituais. E nós, na verdade, precisamos ter uma compreensão das dimensões espirituais para nós vivermos uma vida mais abençoada aqui na Terra. E nós gostaríamos, através deste momento, estar trazendo para você um pouquinho deste trabalho e desta visão, desta revelação. Nós temos o nosso seminário de realidade espiritual e dos temas da realidade do mundo espiritual seria as dimensões espirituais. Então nós queremos nesta hora trazer para você a respeito das dimensões espirituais. Você que tem chamado profético, você precisa de conhecer as dimensões espirituais para que você não tenha uma interpretação às vezes misturada. Nós precisamos de ter o conhecimento das 2 dimensões e as revelações de Deus para nós estarmos compreendendo todas estas coisas e sabermos de forma mais objetiva como compreender a vida espiritual. O que nós vamos trazer para que você possa compreender que existem as dimensões espirituais? Nós vivemos numa dimensão física, com as suas próprias leis, mas também existe uma dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual, nós temos uma tendência natural de nós interpretarmos o mundo espiritual da mesma forma que nós interpretamos o mundo físico. E às vezes nós não compreendemos que existem as 2 dimensões. Então eu vou trazer um exemplo para a gente entender, que creio que vai ser para facilitar a nossa palavra de hoje. Amém? Nós no planeta Terra, nós temos 2 tipos de dimensões, vamos usar assim. Nós moramos na Terra e na Terra nós respiramos através dos nossos pulmões e utilizamos o oxigênio para a respiração. Amém? Porém, nós temos também na Terra outro tipo de seres que não conseguem respirar através do oxigênio. Nós temos os mares, nós temos os rios, nós temos a água. E a água, ela é diferente do ar. São 2 coisas totalmente diferentes. Os peixes, eles nadam, eles vivem dentro da água. E muitos outros seres que vivem dentro da água. E eles têm um pulmão diferenciado do nosso. Por quê? A água produz oxigênio que penetra no corpo do peixe e o peixe consegue respirar e utilizar a água para a sua sobrevivência. Porém, nós como seres humanos não temos como penetrar dentro da água, do mar ou do rio e respirar livremente a água, porque são 2 coisas diferentes. Então, para eu entrar dentro da água,
Nós, como seres humanos, nós usamos uma roupa apropriada, usamos dentro, né? Usamos objetos e levamos nas águas o ar, o oxigênio. E através disso nós temos a capacidade de nadar, né? Colocamos aquelas roupas grossas, pesadas, né? Com um capacete, onde a gente respira e a gente entra, consegue entrar nas rochas, ver as plantas se movimentando, a gente sente a brisa, os ventos dentro do mar. Pois é, mas para que nós possamos realmente compreender como os peixes sentem e eles vivem dentro do mar, nós precisaríamos de entrar dentro de um corpo de um peixe. E nós precisaríamos de nadar como um peixe e ter a sensação de fazer e deixar a água entrar dentro do nosso organismo. E aí nós teríamos capacidade de entender a dimensão da água. Então agora eu estou trazendo esse exemplo. Dentro do mundo físico, nós como seres humanos, nós temos uma capacidade de andar na Terra. Nós andamos, nós vemos, nós temos a possibilidade de sentir a brisa do vento, a intensidade do sol, né? O frio, o calor, tudo isso dentro da Terra. E nessa dimensão existem esses tipos de atividades dentro da Terra. Agora, nós vamos ver da mesma forma que na Terra tem dois tipos de lugares e a água e o oxigênio, nós também temos duas dimensões, uma física e uma dimensão espiritual. Então, nós vamos, através deste estudo, conhecer as duas dimensões. Só que uma coisa que nós temos que saber, que estas duas dimensões, uma está ligada totalmente à outra. Em matemática, nós aprendemos a respeito das linhas paralelas. As linhas paralelas são duas linhas que andam juntas. Este ponto daqui está ligado neste ponto daqui, mas as duas, elas nunca se cruzam, senão elas não serão mais linhas paralelas. Da mesma forma, existe o mundo físico, existe o mundo espiritual. No mundo físico, tudo o que está acontecendo aqui está ligado com uma ação que está acontecendo paralelo no mesmo momento no mundo espiritual. Então, vou falar uma frase que eu quero que fique para você. Tudo o que acontece na dimensão espiritual reflete na dimensão natural. Tudo o que acontece na dimensão natural reflete na dimensão espiritual. São as duas linhas paralelas que nunca se encontram. Então eu trago uma frase extremamente importante. Toda verdade é paralela. Ela acontece aqui e ela acontece lá. Agora, então, não são iguais. Elas são de dimensões diferentes, como a água e o ar e o oxigênio. E por isso nós temos que entender que existem diferenças entre uma dimensão espiritual e a dimensão natural. Nós, como seres humanos, estamos habitando nessa dimensão, eu digo a dimensão do cubo. Tudo tem volume, tudo é compacto, né? Isto faz parte da dimensão física. Mas e a dimensão espiritual? Como que nós podemos entender a dimensão espiritual? Eu vou trazer um conceito sobre a dimensão espiritual. É um universo paralelo da dimensão natural
E nesta dimensão espiritual tem leis diferentes. E os seres que habitam na dimensão espiritual são anjos e também os demônios, todos os tipos de seres espirituais. Agora, também eu preciso de saber que a dimensão espiritual é real. Talvez mais real do que a física, porque nós estamos envolvidos dentro do planeta Terra, selados e protegidos dentro da dimensão física, mas essa dimensão física tem começo, meio e fim. Mas a dimensão espiritual não tem começo, meio e fim. Ela sempre existiu, é a dimensão onde Deus vive e mora e atua, e tudo acontece na dimensão espiritual, né? Então eu vou falar para poder a gente começar a ter o entendimento das diferenças das dimensões. Eu vou falar algumas coisas sobre a dimensão espiritual. Nós já falamos agora. Os seres que habitam na dimensão espiritual são anjos e demônios. São seres, eles possuem um tipo de matéria real. E a matéria dos anjos, da confecção, da criação do ser anjo e ser demônio, ele é de uma dimensão, é algo totalmente diferente do que aquilo que o homem foi criado e os seres do planeta Terra. O tempo, toda a dimensão espiritual não está limitado ao tempo. Na verdade, o mundo espiritual não existe gravidade e não a morte. E todos os seres espirituais da dimensão espiritual, eles possuem vida eternamente. Uma outra coisa que nós precisamos também compreender é que na dimensão espiritual não existe reprodução. Não existe anjo casa com anjo e tem filhote de anjo, filhinho anjinho. Não existe anjo bebê, anjo criança, nem anjo adulto. Isto faz parte da outra dimensão. Eles não se reproduzem, não se casam e não se dão em casamento. Agora, todos os seres necessitam de alimento. Ao nascer um bebê na terra, ele precisa de comida. E nós precisamos, este alimento, ele vai me trazer uma energia. Através desta energia, eu posso sobreviver. É um fortalecimento para a minha vida, para a minha produção. Se eu não comer, você sabe o que acontece com uma pessoa que não come? Uma pessoa que não come, ela pode ficar magra, ela vai ficar sensível, ela pode pegar doenças, ficar fraca, né? E pode até falecer, com certeza. Isso na Terra, no mundo físico. Mas, na dimensão espiritual, lá não tem alimento. Não produz alimento. No mundo físico, aqui na Terra, se você andar para fora da sua casa, você vai ver uma árvore e você vai ver um pé de goiaba, um pé de algum tipo de fruta. E você vai poder pegar a fruta, você tem alimento. Se você quiser, tem verduras, né? Tem folhas, tem animais, tem seres, tudo isso Deus instituiu para nos saciar. Mas na dimensão espiritual, lá não tem alimento. Eles não têm árvore, nem fruta, nem nada. Eles não têm. Então, o que vai gerar força para os anjos e para os demônios? Demônios recebem alimento somente se o homem lhes enviar. Isso é através do erro, do pecado. O pecado produz uma gosma e uma comida que os demônios podem comer.
Anjos. Anjos, eles recebem alimento através do mundo físico. O alimento vem do mundo físico que vai para o mundo espiritual. Obediência, através da oração, da intercessão, né? Da vida de relacionamento com Deus. Nós geramos comida e essa comida vai e os anjos, eles se alimentam. Então existe uma competição. Os mais fortes, eles vão vencer, né? Os mais fortes vão vencer. Se você der bastante alimento para os anjos, eles serão fortes e eles irão paralisar a ação dos demônios e eles não terão efeito e ação sobre a sua vida. Se vocês derem muito pecado e tal, e a Bíblia fala até da iniquidade. Iniquidade é pecado, sou pecado, sou pecado. Se você der alimento para os demônios, eles ficarão fortes e eles terão a autoridade de controlar, manipular, escravizar um ser humano. Então, tudo depende da ação e atitude do ser humano. Amém? Corpo. Então, como que é um anjo? Um anjo tem um corpo. Ele é invisível? Ele é invisível na minha vista através da dimensão física. Porque o corpo do anjo é corpo espiritual, né? Agora, a Bíblia também é tão fantástica que ela conta muitas coisas. Existe uma quantidade de anjos. Diz, existem 2 anjos para cada demônio. Na verdade, a Bíblia fala que 1/3 dos anjos são demônios. 1/3 dos anjos são demônios. Agora, como funciona o mundo espiritual? Lei. A lei, na verdade, funciona através de leis. Leis reais. E talvez as leis do mundo espiritual são mais intensas e radicais do que as leis do mundo físico, né? E neste mundo espiritual já está determinado aqueles mais fortes. E os mais fortes têm autoridade. Aqueles que pecaram, que foram julgados, eles tiveram que assumir uma forma e cada um dos demônios assumir uma identidade específica. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Agora também a palavra de Deus diz que todos os anjos já passaram pelo processo, pelo tempo. Todos eles foram testados, foram tentados através da queda vinda. Quem pecou foi Lúcifer. Lúcifer, um anjo de luz, poderoso, que adorava a Deus. Ele tinha um lugar especial e este anjo desejou ser igual a Deus e ele pecou, e ele pecou, e ele pecou. E ele pecou. A Bíblia fala que havia iniquidade em Lúcifer. Iniquidade é pecado sobre pecado sobre pecado. E ele seduziu e tentou enganar todos os anjos que existiam. E no final houve um juízo final para os anjos. O tempo dos anjos já está concluído. Não existe hoje como um demônio se arrepender e ele desejar se tornar novamente um anjo. Acabou o tempo. O tempo já acabou. O tempo é concluído. Já houve julgamento. Demônio é demônio e anjo é anjo. São seres totalmente diferentes um do outro. Eles possuem hierarquia e eles têm autoridade de acordo com a sua função e o que eles alcançaram, tanto de conquista espiritual
quanto de hierarquia que eles já tinham antes estabelecido, que Deus os tinha dado. Então, isso tudo é um panorama, né? Então, quem habita na dimensão espiritual? Anjos e demônios. E são seres que possuem um corpo com uma matéria diferente dos animais. E eles não possuem corpo físico, mas eles são, cada anjo é alma, que é a sua individualidade, a sua personalidade. Cada anjo é um ser único e eles têm um corpo espiritual com os órgãos e tudo, né? Tem asas e tem vários tipos de anjos. Isso é um outro seminário. Nós só estamos falando do básico. Amém? Então, anjos são pessoas, possuem alma e um corpo espiritual. Semelhantemente, demônios também. Eles também são pessoas e eles têm um corpo diferente também dos anjos, porque ele foi um corpo deformado e caído. A reprodução dos seres espirituais, a Bíblia fala que eles não têm sexo. Mateus 22, no versículo 29 e 30, diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus, pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como anjos do céu. A palavra de Deus, ela vai nos trazendo gradativamente muitas revelações. Para que eu possa compreender a Bíblia, eu tenho que entender que quando eu escrevi, quando Deus escreveu a Bíblia, né? Ele inspirou pessoas, 66 livros foram escritos através de 40 pessoas, e quando ele inspirou a Bíblia, e inspirou aqueles homens para escreverem a palavra de Deus, ele tinha um objetivo. O objetivo era mostrar o caminho da salvação para a raça humana. Ponto final. Abrir as portas para o Messias e falar a respeito do Messias. Então, o objetivo da Bíblia é esse. Mas, se Deus fosse contar todas as coisas, não existiriam livros. Porém, como é necessário falar determinadas coisas, então, à medida que nós vamos nos aprofundando, nós vamos tendo revelações sobre outros assuntos. Neste seminário, neste módulo, agora quando nós estamos passando, nós estamos falando sobre as dimensões naturais e as dimensões espirituais. O que a Bíblia fala das dimensões? Amém? Vamos ter esse entendimento então. Os anjos que pecaram se tornaram demônios. A Bíblia fala, porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando para o juízo. Então a Bíblia diz que anjos pecaram. Hoje os homens são tentados a pecar. Houve um tempo que os anjos foram tentados também. Alguns resolveram entrar e pecar e desobedecer a Deus. E outros disseram, não, queremos seguir a Deus, permaneceram anjos. Amém? Sobre a queda de Lúcifer, nós temos um outro seminário. E nós trazemos Isaías 14, 12 a 18, Ezequiel 28, de 12 a 19. Contamos todo o histórico em muitos lugares na palavra de Deus. Conta a respeito da queda de Lúcifer e o que aconteceu, quem são os anjos e demônios. Bem, a hierarquia e leis do reino espiritual. Anjos são criados por Deus
e vivem em um reino que tem ordem e hierarquia. O reino espiritual é todo ordenado e vivem com leis que não podem ser violadas. Se por acaso um demônio que ele foi preparado e ele caiu numa punição, a Bíblia fala que o pecado que o homem comete, e quando o homem comete, ele traz o alimento para o demônio. Mas o demônio não é feliz com isso. Isso foi julgamento e maldição. É isso que nós temos que entender. Foi a maldição para Satanás ter que se tornar um verme, se alojar num corpo de um homem e provocar um erro para que possa produzir uma comida para ele se satisfazer. É uma maldição terrível, né? Isso nós podemos também trazer mais profundamente mais à frente. A dimensão espiritual, toda ela se move através de autoridade, pela hierarquia dos anjos. A cada anjo tem uma hierarquia e uma função diferente. Miguel, nós sabemos que é o anjo guerreiro. Gabriel é o anunciador das boas novas. O Gabriel nunca vai entrar em guerra e nunca vai ser guerreiro, porque a função dele é estabelecida e aquilo que ele é, ele não pode mudar. Anjos criados por Deus, a palavra de Deus em Colossenses 1:16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. A palavra também diz em Salmo 33, versículo 6: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles. A Bíblia diz: pelo sopro da sua boca. Amém? Leis da dimensão espiritual em relação à natureza. Este mundo não está limitado ao tempo e espaço. Isso significa que para nós o que ocorreu 10 anos atrás, 20 anos no passado, para os demônios está acontecendo agora. Para eles o tempo não existe, a hierarquia já está determinada e também nunca haverá mudanças. No mundo espiritual não existe tempo, então pessoas que precisam de passar por libertação, elas precisam de estar compreendendo que aquilo que aconteceu quando tinha 5 anos de idade, a mãe levou numa benzedeira, consagrou aquela criança a uma determinada entidade. E aí ela cresceu, hoje ela está com 45 anos de idade. Durante todo o tempo, desde os 5 até os 45, ela é perseguida por aquela fortaleza a qual ela foi entregue. E isso nunca vai parar, a não ser que eu cancele a consagração que foi feita. A qualquer momento eu posso cancelar. Se eu não cancelei, nunca vai paralisar por si só. Mesmo que eu já me converti, eu posso ter uma herança. Eu digo, uma pessoa nasceu de novo, ela se converteu. Ela teve uma experiência profunda com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! E aí, quando ela se converte, todo o passado foi apagado. E quando ela era criança, ela sofreu uma humilhação na sala de aula e todos os alunos zombaram e gozaram da cara dela. E aí, quando ela se converteu, e aquilo transformou a personalidade dela, porque ela se sentiu rejeitada, abandonada, não foi aceita pelo grupo, cresceu e teve problemas. Aí eu digo, eu me converti com 20 anos de idade. E tudo o meu passado foi apagado. Se a minha tia me odiava,
se as pessoas não me trataram igual, só porque eu me converti, o meu passado, a minha mente foi limpa e eu esqueci tudo. Não, nós precisamos de cura nas emoções e da história da nossa vida. Então, eu quero dizer, o mundo, o nosso passado tem influência sim sobre o dia de hoje. E o que aconteceu com 5 anos de idade vai estar acontecendo, porque é como eu estou no mundo físico, é uma dimensão. Eu subo para o mundo espiritual, tudo está acontecendo paralelo ao mesmo tempo, não existe as coisas da forma que acontece no mundo natural. Então, para esclarecer, não existe dia, mês e ano. Anjos e demônios não estão limitados no tempo e nem no espaço. A palavra de Deus em 2 Pedro 3,8 diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3,8. Aí eu vou dar um exemplo para a gente entender estas características do mundo espiritual. Você já viu desenhos animados? Eu quero dizer, tudo o que acontece na Terra, ou pelas trevas, ou pela ação dos anjos, do mundo espiritual, Satanás, ele tem que contar para o homem o que ele vai fazer. E ele necessita do homem para tudo o que ele faz. Ele não pode agir totalmente independente sem a ação humana. Aí eu vou dizer, nós temos os nossos desenhos animados. Tem um desenho animado que você vai poder ver na tela, o desenho animado do Tom e Jerry. Você conhece? Eu acho que não tem uma pessoa no planeta que não conheça o desenho animado do Tom e Jerry. Eu conheço desde que eu era bem criança. Ali mostra o mundo espiritual. Ele é totalmente espiritual. Existe uma guerra entre dois seres. O Tom persegue o Jerry persegue o Tom. E os dois criam armadilhas o tempo inteiro, um para destruir e para matar o outro. É uma coisa, ao mesmo tempo que eles se amam, se beijam, eles se odeiam, mas quando eles criam as armadilhas, as coisas que eles criam são algo incompatíveis com o mundo físico. Por exemplo, o Tom sobe no alto de um morro, né? Não morro nada, ele sobe numa montanha enorme e chega lá em cima e ele arma uma catapulta e aí ele fica esperando que o Jerry vai chegar. O Jerry chega e pisa na catapulta. Quando ele pisa ali, aí o Tom aperta não sei o que e ele voa. E aí ele sobe e ele vai até as dimensões, até o céu, e ele passa a lua, passa as estrelas. Depois ele volta. E quando ele volta, ele passa por aquela montanha e ele cai num abismo, num despenhadeiro. E ele cai lá embaixo no despenhadeiro. Quando ele cai lá embaixo no despenhadeiro, ele espatifa. E quando nós olhamos no desenho animado, aparece 2 olhinhos separados, as mãos no canto, o corpo todo espatifado, achatado. Assim fica Jerry. É dessa forma que fica o mundo espiritual. Na verdade, quando ele nunca vai morrer. Quando ele caiu lá e ele levanta e se né? Incha todo, tá achatado, enche de oxigênio, levanta e sai andando como se nada tivesse acontecido. São leis do mundo espiritual. É assim, os demônios não morrem. Eu posso mandar fogo, eu posso queimar ele, eu posso mandar um monte de coisa, mas acontece que tudo isso que eu estou fazendo é naquele momento, enquanto eu estou naquela situação. Mas logo depois ele volta e ele vai tentar fazer outra coisa, porque ele não vai morrer. Ele simplesmente vai refazer as suas forças e vai continuar. Então eu estou trazendo algo para a gente ter um entendimento. Eles desafiam as leis do mundo natural. Por exemplo, o Jerry tem uma casinha de ratinho, ele é um ratinho.
tem uma casinha. Aí ele tá aqui escondido do outro lado. O Tom pega e puxa a casinha no mundo físico e ele abre no lugar onde que o Tom está. Como que isso pode acontecer, né? Como que isso? Isso é características do mundo espiritual. Amém? Na dimensão espiritual, o juízo já aconteceu. Tudo já está concluído. A hierarquia já está determinada e não há mudanças mais. Terminou. Bem, agora eu queria falar sobre a soberania de Deus. Aonde Deus está no mundo espiritual, ele vê tudo e ele conhece todas as coisas. Aonde Deus está, Deus vê o ontem, o hoje e o amanhã ao mesmo tempo. Deus pode saber todas as coisas. Ele conhece você pelo nome, ele viu você nascer, ele viu você jovem, criança, adulto, idoso, a toda a sua vida. E ele sabe se você vai ser salvo ou não. Mas enquanto nós que estamos aqui na Terra, nós temos a possibilidade, nós não sabemos qual será o nosso futuro. Então o que nós precisamos de fazer é tomar uma decisão e andar firmes. A Bíblia diz: aquele que permanecer firme até o final será salvo. A nossa posição é manter firme com Deus, conhecer Jesus, entregar a nossa vida e manter firme até o final. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. A salvação em Jesus Cristo, ela acontece, mas eu preciso de permitir com que Jesus entre daqui para frente. Aonde Deus está, Deus olha para a minha vida e ele vê: olha, esta pessoa se converteu com 15 anos de idade. E até o final da vida, ela morreu com 65, tem muita luz. Mas dos 15 anos até os 0 anos tem uma escuridão. Por quê? Porque Jesus não entrou. Jesus precisa de entrar na história, no meu passado. Jesus tem que entrar do dia de hoje até o final da minha vida. Ele quer curar toda a nossa história. Cada pecado que eu cometi, houve uma abertura espiritual para o lado contrário, para as trevas. Quando eu me converti, as portas não são fechadas automaticamente. Nós temos que caminhar e fechar, porque nós somos alma, nós temos emoções. As nossas emoções são muito importantes, nós nos movemos pelas emoções. E quando a gente passou por rejeição, por mágoas, por dores, por traições, marcaram a nossa personalidade, mudaram também a nossa maneira de ser. Então Jesus, ele quer que nós nos tornemos como Jesus Cristo. Ele tem que caminhar na minha história e mostrar uma nova pessoa. Então, a salvação em Jesus Cristo é desde o nascimento, infância, juventude, vida adulta e a velhice, em todo o tempo. Agora, nós temos que entender que essa dimensão espiritual, ela sobrepuja a dimensão natural. Os anjos e os seres espirituais, eles não estão debaixo da lei da gravidade, por exemplo. E a lei da gravidade não exerce influência sobre eles. Eles não possuem corpo físico, mas eles possuem um corpo espiritual de uma outra dimensão. E este corpo espiritual não tem limitações físicas. Por isso que eles não estão limitados e se submetem às leis da gravidade. Eu estou sentada numa cadeira. E aqui essa cadeira está no chão. E essa cadeira não está flutuando. E eu não estou dançando no ar, porque existe uma lei que me mantém no chão firme. É a lei da gravidade. E eu estou dentro da terceira dimensão do mundo físico. Agora, tem que entender que Deus sabe de tudo o que aconteceu e também o que acontecerá. Os espíritos não sabem
do futuro. Hoje, eles podem saber do meu passado. E por isso que nós podemos até esquecer. Mas, diante do mundo espiritual, tudo é sempre atual e presente. Agora, o poder do mundo espiritual é tão grande que ele tem autorização e ele alcança e consegue fazer coisas que seriam absurdas, impossíveis para nós no mundo físico. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um só anjo, ele matou 185 mil soldados no exército assírio. A Bíblia fala, eu vou trazer, Romanos 19:35 diz: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é o próprio Jesus. E feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se os assírios pela manhã cedo, eis que aqueles eram todos cadáveres. Isaías 37:36. É incrível! Como que pode um só anjo matar tantos seres espirituais num minuto só? Né? Então, nós temos que ter esse entendimento que a gente está aqui na Terra, no mundo físico. E paralelo a esse mundo físico, está acontecendo milhares de coisas no mundo espiritual. E existe uma guerra constante de poder entre os dois mundos. Há uma guerra entre a autoridade que um anjo pode ter para proteger e impedir com que aconteça determinadas coisas com o ser humano, ou a autoridade que um demônio passa a ter sobre o ser humano e controlar, manipular e levar ele a pecados e catástrofes. Toda a vitória dessa guerra vai depender da atitude do homem. Se há pecado, fortalece os demônios. Se há intercessão e obediência, fortalecem os anjos. Bem, existe uma disputa constante e sempre aqueles que forem mais fortes que irão vencer. Amém? Precisa-se ter, então, a autoridade para ter direito de comandar e vencer aqui na Terra. Vou dar um exemplo. Um cachorro branco, um cachorro preto. Amém? O cachorro branco, você dá bastante comida para ele. E você deixa a míngua o cachorro preto sem comida nenhuma. Quando houver uma guerra entre os dois cachorros, com facilidade, o cachorro branco está alimentado, está forte, ele mata o preto. Da mesma forma, se você der bastante comida para o preto e não der nenhuma para o branco, o cachorro preto vai vencer sobre o branco. Essa é a guerra interior entre o pecado e a fidelidade e obediência. Agora, uma coisa que nós temos que ter entendimento, a dimensão espiritual é real. Mas são duas linhas paralelas que nunca se encontram. Não é possível o mundo espiritual entrar no mundo físico. Ou, mais específico, um anjo não pode entrar no mundo físico e um demônio não pode entrar no mundo físico abertamente, a não ser que seja por algum objetivo e autorização de Deus. Mas nós também não temos como enxergar. Eu não vejo um demônio com os meus olhos naturais. Não vejo um demônio com meus olhos naturais. Eu não vejo. Eu vejo eles pelo meu espírito, né? Amém? Eu trouxe um pouquinho das dimensões espirituais para você ter um entendimento, para fazer uma comparação. Porque a gente vive no espírito e a gente vive no mundo natural. Mas aquele que nasceu de novo, ele precisa ter as diferenças. Senão, ele não vai ter discernimento e vai saber entender as situações que estão acontecendo na sua vida pessoal, ou na sua cidade,
ou no seu país. Amém? Agora nós vamos falar um pouco sobre a dimensão natural. Eu vou começar com o conceito da dimensão natural. O mundo natural compõe todo o sistema solar, o universo, e funciona de forma perfeita, através de leis imutáveis. Tudo é muito, muito, muito ordenado. Eu digo, tudo é muito ordenado. Imagina se hoje nós moramos dentro do planeta Terra. O planeta Terra gira em torno do Sol. No planeta Terra tem uma Lua que gira em torno do planeta Terra. Imagina se for rompido esse sistema e nesse exato momento a Terra for solta e ela, em vez de girar em torno do Sol, ela for andar pelo universo. Vai explodir, vai estragar, vai ser uma bagunça. Por isso que a gente tem que entender que Deus está sobre o controle de todas as coisas e Ele está nos protegendo, porque quem que criou essa lei, que mantém essa lei, mesmo que o homem lançar uma bomba atômica sobre a Terra, Deus não vai tirar a Terra do lugar, de onde Ele, da direção que Ele caminha. Amém? Bem, então vamos falar algumas leis da dimensão natural. Quais são os seres que moram nessa terra? Na dimensão natural. Todos eles são seres, são animais e plantas. São todos os tipos de animais e de plantas. As características dos seres do mundo físico é animais e plantas. O tempo, totalmente diferente do mundo espiritual. O tempo é controlado pelo tempo, pelo dia, pelo mês, pelo ano. Possui gravidade terrestre. E todos os seres que habitam nesse planeta, eles possuem um tempo determinado de vida. E existe a morte física. O mundo espiritual não existe morte física. Procriação, com certeza. Todas as espécies e seres que existem no planeta Terra se reproduzem segundo a sua própria espécie e segundo a sua semelhança. O alimento, todo alimento vem da natureza, pode vir de animais e de plantas. Para os seres, né? O corpo. Os seres que habitam no mundo natural, eles têm como corpo físico. Eles só têm corpo físico. Matéria. Essa matéria é o corpo físico. A lei, somente os mais fortes é que vencem. Da mesma forma que o mundo espiritual. Essa lei não muda, né? E também existe uma hierarquia e uma sociedade organizada. A dimensão natural é o mundo dos animais e das plantas. Entramos neste mundo através do nosso corpo físico. Entrando, podemos usufruir de relacionamentos com outros seres parecidos, iguais ou não iguais, que também possuem corpo físico. Nós temos a capacidade de nos comunicar e podemos atuar na Terra e respirarmos com oxigênio, nos alimentarmos, conversarmos e até reproduzirmos, dentre muitas outras coisas. Nesta dimensão física também existe a água e os seres que também são físicos, que também participam da atmosfera e que eles não respiram oxigênio, mas eles respiram a água. Eles habitam, moram e se reproduzem dentro também da dimensão espiritual. Então, estes seres da dimensão física não podem entrar no mundo espiritual. Eles também são um ser que tem alma. Eles têm uma personalidade individualizada. Eles têm sentimentos, comportamentos pessoais independentes. E eles somente habitam no mundo natural, no físico. Reprodução dos seres
naturais. Essa reprodução acontece na dimensão e todos produzem as suas espécies e semente. Tem muitas formas de reprodução, né? Mas todos eles se reproduzem aqui na Terra e geram através de sementes que todos nós temos. Imagina, eu como ser humano, eu tenho dentro de mim, como sou mulher, eu tenho dentro de mim muitas sementes que podem ser gerados e produzirão outros seres pequenos, uma criança, um bebê, que é igual a mim. Da mesma forma, qualquer coisa que tem na Terra se reproduz. Para os anjos, isso é uma coisa muito diferente. Para nós é natural. Para os demônios, eles morrem de ciúmes, porque eles não podem se reproduzir. E eles têm ódio dessa reprodução. Por isso que ele transforma a reprodução, o sexo, numa coisa horrível, porque eles não podem se reproduzir. É algo para tentar denegrir a pessoa do próprio Deus, que eles querem desmoralizar aquilo que Deus criou. Os animais e plantas são seres vivos. E até as células microscópicas também podem se reproduzir. Todos os seres que tem no planeta. Agora, então, como são os animais e as plantas? Eles são um ser duplo. Eles são alma e eles têm corpo físico. Os anjos são alma e têm corpo espiritual. O tempo na Terra, na dimensão natural, todos os seres têm uma vida limitada. O ser permanece depois de gerar uma semente e ele é gerado filhote pequeno, pequenininho e tudo, mas ele é igualzinho ao ser adulto, porém ele tem uma capacidade de crescer, amadurecer e também reproduzir. E esse ser vai ser levado à morte. E na Terra existe dia mesiano. Animais e plantas estão limitados no tempo e no espaço. E estes seres habitam nesta Terra. E todos eles são diferentes. Quantos tipos de folhas nós temos na Terra? Quantos tipos de flores nós temos na Terra? Quantos tipos de animais? E todos eles são únicos e são especiais. Foi Deus criou. Agora, uma coisa que eu tenho que entender, que os animais e plantas, eles não têm espírito e não serão salvos. Tem gente que pensa, o meu cachorrinho vai para o céu. Os animais não têm espírito. Com certeza, na eternidade terão outros seres, eu creio que terão muitos animais. Mas estes animais não têm espírito, não serão salvos. A realidade do mundo natural. No mundo natural, tudo está em processo, nada está concluído. Ainda não houve juízo. Existe uma possibilidade de mudança. As decisões e atitudes de cada um irá produzir frutos para o bem ou para o mal. Significa, eu enxergo a Terra como um grande criador. Deus gerou nessa Terra muitos seres. E esses seres, vamos falar da raça humana, mas vou dar um exemplo das tartarugas. Vocês sabem que as tartarugas vêm e colocam centenas de ovinhos. Num dia, todos os ovinhos brotam e geram as tartaruguinhas. E elas saem em direção ao mar. No percurso até o mar, algumas morrem. Algumas são comidas pelos predadores. Outras conseguem chegar ao mar e no próprio mar também tem seres que vão comê-los. E destas tartarugas, centenas de tartarugas, uma ou duas vão se tornar adultas. As outras não vão conseguir. E eu vejo que é a mesma coisa.
Deus criou o ser humano, aqui é o criadouro da raça humana. Nessa terra, muitos seres vão ser gerados, crianças de todas as raças, tipos, espécies, de todo tipo. E todos vão crescer. No processo do crescimento e no processo da vida, cada ser humano será testado. Testado no caráter, na atitude, na obediência, na desobediência. Todos eles vão ser apresentados ao Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles que aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor serão salvos. E todos passarão pelo processo do teste. Aqueles que forem os melhores serão escolhidos por Deus para ir para a eternidade e habitarão com o Senhor Jesus para todo sempre. Serão reis e sacerdotes. Os outros que não forem aprovados serão lançados nas regiões infernais, serão lançados no inferno. Mas a forma de teste de Deus é que vai fazer a diferença, e o retorno àquilo que acontece na nossa vida é que vai fazer a diferença se eu vou para um lado ou para o outro, através da aceitação de Cristo como Senhor Jesus. O mundo espiritual respeita as condições temporais do mundo natural para a salvação do indivíduo. Só haverá uma decisão final de Deus na vida humana quando ele sair do mundo natural através da morte física e depois, finalmente, do juízo final estabelecido por Deus. As leis do mundo do espiritual, tempo de vida do homem na terra. Todos os dias que Adão viveu foi 930 anos e morreu. Gênesis 5:5. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre com o homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. A medida deles é canseira, enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90:10. O tempo de vida do homem foi diminuindo depois da queda, com a consequência da iniquidade. Amém? Glória a Deus. Então, eu gostaria muito de que você pudesse ter esse entendimento do mundo natural e do mundo espiritual. E eu gostaria que o Espírito de Deus pudesse estar abençoando a sua vida em todas as coisas que nós estamos falando. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Estaremos dando continuação ao nosso vídeo sobre as dimensões espirituais, mundo natural, mundo espiritual. E eu estou te convidando, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho e você irá receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Faça isso para você não perder a sequência dos nossos estudos. Acompanhe conosco, esteja conosco. E acompanhe e receba também cada um dos temas. Agora eu vou te pedir, abaixo você poderá fazer um comentário do seu entendimento sobre aquele tema que nós estamos falando. Agora nós estamos falando sobre as dimensões espirituais. Se por acaso você tiver alguma dúvida ou que desejar acrescentar algumas coisas, você poderá escrever e nós iremos também esclarecer para você suas dúvidas e podemos até trazer para o próximo vídeo algo do que você está pedindo para nós falarmos. Nós estaremos auxiliando na sua compreensão e no seu entendimento. Agora eu também gostaria de trazer o entendimento para você que todo o assunto sobre a realidade do mundo espiritual está dentro do primeiro livro, Realidade do Mundo Espiritual, no volume 1,
que é a visão profética, este livro. Então eu convido você para poder comprar. Se você deseja adquirir, o link está abaixo e você poderá adquirir conosco o livro Realidade Muito Espiritual. Tem muitos outros assuntos, muitos sonhos, visões, revelações, fala sobre seminários, como acontece o mundo paralelo, o mundo físico, um momento de um seminário cristão, e paralelo o que está acontecendo no mundo espiritual. Amém? Se você desejar, também nós poderemos fazer o seminário de realidade espiritual na sua cidade. Você pode nos contactar. Agora, também trago uma outra palavra para você. Fique bem atento, porque nós estamos nos preparando e em breve teremos alguns cursos online. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Venha e continue a estar conosco nesse momento, porque cada um dos nossos vídeos terão mais revelações e entendimento para que nós possamos estar crescendo nas dimensões espirituais. Esse é o nosso objetivo. Amém? Então vamos orar? Feche os teus olhos e vamos estar pedindo uma direção do Senhor agora. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por todas essas pessoas que têm estado conosco no canal de Realidade Espiritual e nesse momento está participando deste tema das dimensões, das diferenças das dimensões espirituais, do mundo natural e mundo espiritual. Que verdadeiramente o Senhor venha completar na ação do Espírito Santo a revelação no interior de cada um, dentro das experiências que cada pessoa está tendo através disso e na sua vida, trazendo entendimento e revelação para vivermos uma vida abençoada aqui na terra. Pai, nós precisamos de ter essa compreensão, porque nós somos seres espirituais, nós não somos seres naturais. Então, nós somos naturais, mas nós somos espirituais. E por isso, no nome de Jesus, que cada uma das pessoas que estiverem participando cresçam e sejam abençoados. Nós profetizamos a bênção, pedimos que essa bênção alcance a sua casa, aonde você está agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Até a próxima. Até o próximo encontro. Jesus te abençoe.